Boa tarde, pessoal. Nosso canal de domingo, sempre trazendo novidade para vocês, né? Estamos aqui hoje, vamos falar de sustentabilidade no hospital. Nossa, um assunto que é desafiador, é um desafio, né, para a sociedade, um desafio para os nossos governantes e um desafio para a saúde. Não falo nem em enfermagem, né? Nós precisamos, deixa eu só ajeitar aqui. Acho que agora... Espera aí só um pouquinho. Oi. É um desafio, né, para todos nós. Estamos hoje com o nosso convidado, Carlos Painel, ambientalista, que ele vai estar aqui para explicar, né, essa área tão peculiar, né? E tem que virar, a gente está te vendo de lá. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o convite para falar conosco de meio ambiente, né? De todo esse, eu acho que é o que nós deveríamos trabalhar há muitos anos, mas muito se fala e pouco se faz. Então, olha, vou deixar a palavra com você, painel. Valeu, Vanessa. Boa tarde, boa noite. Já não, boa tarde ainda, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço, Vanessa, a oportunidade de estar conversando um pouco sobre esse assunto extremamente importante para a sociedade. Os hospitais serem um ambiente onde que a palavra sustentabilidade esteja incorporada em toda a sua cadeia produtiva, seus fornecedores, é extremamente importante isso. O hospital gera muito resíduo, todo mundo sabe que ele gera muito resíduo infeccioso, mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. E a gente vai falar aqui um pouquinho dessas iniciativas que existem, das construções que estão ocorrendo de políticas públicas que já aconteceram e que acho que ainda precisam ser formadas, né? Sim, não, o que você falou agora é importante, não é só resíduos, né? Eu que trabalho nos hospitais, as pessoas acham que é só resíduo, mas tem tantas outras coisas que, como alimentação dos funcionários, alimentação dos pacientes, alimentação dos acompanhantes, né? Locais, ambientes para uso do hospital, até para terapias, como jardim de inverno. Isso tudo entra em sustentabilidade porque entra em qualidade, né? Então são várias outras coisas, mas fala aí pra gente dessa tua experiência, né? O que você tem em mente em relação a isso a hospitais, porque é fatídico no Rio de Janeiro, né? É bacana. Bom, Vanessa, você falou uma questão aí que me veio logo uma cadeia na cabeça, né? A alimentação, não só dos pacientes, como dos funcionários, dos terceirizados, enfim. Bom, ela podia ser toda orgânica, podia ser feita de uma cadeia produtiva de pequenos produtores rurais que fazeriam parceria com o hospital, chegaria comida fresca, orgânica, direto do campo para o hospital. Isso é muito fácil, a gente tem aqui na região metropolitana, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, várias hortaliças, Teresópolis, Petrópolis, várias hortaliças. Nosso companheiro da Rede de Sustentabilidade, Marcos Palmeira, tem uma fazenda de produtos orgânicos ali em Teresópolis. Eu acompanho Pois ele. então. Dá até aula, tá? É verdade. Então, assim, a gente tem enormes possibilidades de conectar pequenos produtores, sociedade, comida saudável, com a questão da sustentabilidade dos hospitais. Então, assim, é muito importante. A minha experiência vem mais na construção de políticas públicas das diversas áreas, seja da área de cultura, da área do meio ambiente, onde fiquei muitos anos, mas eu tive a oportunidade de poder participar e construir, primeiro em 8 estados, depois nacionalmente, a primeira Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que foi uma iniciativa de 3 ministérios, o Ministério da Cidade, Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente, onde que produziu uma série de diretrizes para que todos os estados e municípios pudessem seguir uma ordem ambiental. Porque era importante passar para a população, e aí eu queria que você falasse sobre isso, porque você sabe mais do que eu, para que a população ampliasse o seu conceito de saúde.
Saúde não é só aquilo que ela vê no hospital, na UBS, saúde está no dia a dia dela, está na alimentação, está na prevenção de doenças, está na relação com o médico de família, de fazer um exame periódico para se antecever a possíveis problemas, e que então ampliar esse conceito de saúde, incluindo também a sustentabilidade, para que a população entenda que é muito mais do que o hospital e você está no leito de hospital. Não, realmente é. Até a minha tese, né, a minha dissertação foi sobre conceito de saúde, onde eu montei as ferramentas, porque ela está alinhada com todos os outros ministérios, porque as pessoas acham que saúde é o completo bem-estar físico, mental, né, espiritual. Então, isso seria muito fácil a gente trabalhar, né? Tem uma religião ou não tenho, acredito em algum Deus, né? No Deus ou tenho outros credos e estou bem mentalmente, fisicamente, né? Eu tenho saúde. Não. Na verdade, nós, nesse momento, se a gente fosse né, fazendo uma consulta, eu estaria saudável, mas saudável com interferência mental por conta de tudo que está acontecendo, com interferência econômica, pela assim, eu não tenho condições de comprar, de ir e vir, né, de ir ao mercado, ter tempo para escolher os produtos, né, ter aquela paciência, porque tudo isso entra em saúde. Não tenho tempo, nem tenho uma mudança em relação à família também. Né, questões de filho. Então, você vê que a saúde, na verdade, elas são vários fatores. É o econômico, é o lazer, é família, é religião, é saúde mental, é saúde comunitária, é saúde social, é saúde do corpo, é saúde epistemológica, né, holística. Ela é tudo. Então, se eu sair aqui, vamos dizer que a gente não estivesse passando por isso, né? E eu estivesse em casa pensando assim, poxa, queria ver um amigo. A falta que traz esse amigo, né, que eu não consigo ver, isso é falta de saúde. Porque você vê que na estrutura do seu dia a dia, você não tem tempo nem para se dedicar aos seus amigos. E aí você começa a criar ferramentas. Por exemplo, nesse momento eu falo que eu posso brincar, né, com isso. O digital é uma ferramenta hoje. Nós estamos aqui, isso significa saúde. Né? Ter um dispositivo onde, gente, eu consigo falar com você à distância e tem várias outras pessoas escutando algo que a gente está trazendo para a população que é saudável. Entendeu? Exatamente. Então, assim, por exemplo, quer ver uma coisa que está afetando muitas pessoas? A religião. Quem é assíduo dos templos, né? São todas. Quem é budista, quem é messiânico, católico, evangélico, né? Os judeus, todos. Esse contato com, né, com as pessoas dentro de um templo, isso está trazendo o quê? Um desânimo. Eles acham que está faltando alguma coisa. Isso não é, isso daí está dentro de saúde também. Aí qual a ferramenta que eles utilizam? Os encontros virtuais. Isso, exatamente. Né? E várias outras coisas, por exemplo, quer ver? Da minha profissão, a enfermagem, ela não tem equipamento correto. O fato da gente criar, né, colocar uma máscara de pano, uma outra por cima, criando uma barreira, isso é uma ferramenta para minimizar o corpo físico, a saúde física. Exato. Então, uma ferramenta que se usa. Um paciente que vai, né, conversa comigo e que o médico passa uma medicação e que ele não tem condições de comprar, eu ir na farmácia, buscar essa medicação para ele, ou até mesmo dar a informação. Olha, existe uma parceria com as farmácias, né? Que isso é uma medicação para hipertenso, para diabético, isso é uma ferramenta. E o fato da gente ajudar também, aí entra no segmento do ser cidadão, o ser social, né? As pessoas estarem se unindo para estar fazendo as caridades, solidariedade, isso é uma ferramenta da saúde. Exatamente. E a formulação das políticas públicas, a gente sabe que dá certo porque ela sempre vem de baixo para cima, né? A gente pode dar como maior exemplo disso a criação do SUS, que nasceu dentro das conferências nacionais de saúde,
Foi ali que nasceu o conceito da saúde universal, gratuita, ampliada para todos. E a formulação dessas políticas públicas é que dão o norteamento. Quando você me apresentou, porque eu não conhecia, a questão dos hospitais saudáveis, que é um grupo de pessoas, de organizações e de hospitais e de voluntários que estão procurando dar essa linha da sustentabilidade mais profunda do que qualquer certificação que possa haver, muito mais além do que isso, é importante que essas ideias sejam disseminadas. Organizações como essa fortalecem o debate, promove o debate social sobre as relações de saúde, ambiente, desenvolvimento, no sentido de ampliar a participação da sociedade civil. Eu não conheço experiências públicas que não nasceram basicamente de experiência da sociedade, dos diversos níveis de sociedade, para construir uma política pública. A política pública construída de baixo para cima, não apenas numa canetada, ela é muito importante porque ela vinga. Eu acho que a gente, na questão da sustentabilidade dos hospitais, apesar de a gente ter isso tudo muito bem regulamentado, a questão dos resíduos é impecável no Brasil. A legislação ambiental no Brasil para se tratar com os hospitais ambientalmente, ela é impecável. Mas não é só esse o papel do hospital, é muito mais do que isso. É a relação com seus fornecedores, pacientes, funcionários terceirizados, com a comunidade do seu entorno. O hospital não pode ficar alheio ao que acontece ao seu entorno na comunidade que ele está, que ele vive. Ele não pode estar descolado disso. É importante essa construção junto com a sociedade através das conferências. Eu acho que as conferências populares, as conferências de base, que vão se transformando lá em cima em indicadores para diversos ministérios da verdadeira formulação de política pública, é que está faltando para que essa questão da sustentabilidade dos hospitais se amplie. Mas eu queria mais uma vez parabenizar essa questão dos hospitais saudáveis. Acho que tem muitos hospitais bacanas, que eu gostaria de ver aí participando disso. Vou tentar divulgar essa questão dos hospitais saudáveis, porque me surpreendeu. Eu sei que a Fiocruz tem uma coisa muito bacana, não chega a ser de hospital, mas é focada na questão da saúde ambiental. A Fiocruz tem um trabalho impecável de pesquisa, de conceitos bem fundamentados de como deveria ser a questão da saúde ambiental. Tanto que foi uma das principais parceiras da Conferência Nacional de Saúde Ambiental, foi a Fiocruz, junto com o pessoal do saneamento ambiental, né? Uma questão grave de saúde no Brasil, saneamento ambiental. Ninguém coloca o saneamento como uma coisa de saúde, ninguém consegue associar. A questão de saneamento é óbvio que é uma questão de saúde, a questão de saneamento é extremamente importante no Brasil, é extremamente desigual a questão do saneamento no Brasil. A gente tem muita gente sem acesso à água e a esgoto no Brasil de uma maneira vergonhosa, né? E isso é uma questão de saúde. E de saúde ambiental, porque você cuida do meio ambiente e cuida da saúde das pessoas ao mesmo tempo, né? Falta muito, eu acho que a gente tem gente fazendo um trabalho muito bacana, eu acho que a gente está num momento adverso da política brasileira, da política nacional de formulação e construção de política pública, a gente está com barreiras difíceis de diálogo governamental, né? Toda a sociedade civil gostaria de poder ter mais diálogo, mas esse governo gosta de um conflito, gosta da coisa pesada, e é muito difícil a gente não fazer formulação de políticas públicas num momento como esse. Mas a gente não desiste não, a gente é otimista, muita coisa vai ser desconstruída, mas a gente está aqui para construir novamente, porque a gente é chato, porque a gente vai lá, porque a gente acha que é o certo. Somos brasileiros, né? Brasileiro não desiste nunca. É isso aí. Você falou num ponto, quando eu te apresentei os hospitais saudáveis, só o pessoal ficar atento aqui, nós podemos participar, como eu participo já há anos, né, como pessoa física, tá, gente? Você tem a sua contribuição. Então, você pode participar, você é notificado tudo o que está sendo feito. E o Rio de Janeiro é muito fraco, como eu já havia falado para você, né? Eu só tinha um hospital aqui no Rio, que era uma amiga que ela também é inscrita nos hospitais saudáveis, que isso daí parte sempre da segurança do trabalhador, né? O núcleo que os hospitais montam e isso daí assim é custo zero. Você vai trabalhar o meio ambiente, você vai trabalhar
eles usam o termo de comunidade, né, que são pessoas dos segmentos da sociedade. Então, são vários núcleos ali dentro e você vai trabalhar a qualidade de vida, ou seja, eles fazem um papel inverso. Para você chegar à sustentabilidade, você tem que trabalhar quem está ao seu você trabalha a si mesmo, quem está ao seu redor, para você ter os acessos aos hospitais, que é isso que você falou. Então não tem custo nenhum. Agora, quem que domina isso no Brasil? É Rio de Janeiro não, São Paulo, que inclusive as sedes são lá, né? E eles ficam chamando, mas ninguém se interessa porque como eu posso falar, a sustentabilidade, você trabalhar com qualidade de vida, não tem como você pedir dinheiro. Você tem trabalho. Exatamente. Eles até usam sensibilizar, que não é mais conscientizar como o atual governo até coloca. Ninguém conscientiza ninguém, somos seres conscientes. Você pode estar sensível a uma coisa ou a outra. Você tem que estar sensível, né? Então é sensibilizar. E aí você tem o quê? Diminuição de gastos. Mas esses gastos, onde tem o problema dos hospitais, né, saudáveis, esses gastos você tem que comprovar em nota que você empregou no funcionário, que você empregou na alimentação do seu paciente, porque senão você perde o título. Pode crer. Então você ganha e retira também. Então é para ser feito um acompanhamento. Eu falo, Vanessa, que é uma fiscalização. Você fiscaliza aquele que tem o título, se ele não está cumprindo, né? Ele vai ser retirado. Ele é retirado de todo o núcleo, só pode entrar depois de algum tempo, porque ele não cumpriu uma das cláusulas, né, que era da participação do grupo. E isso a gente pode fazer, né? Por exemplo, quando você falou de fornecedores, né, até mesmo de resíduo, toda empresa ela tem a responsabilidade dela social. E dentro da responsabilidade social vem lá o quesito, né? Lá uma das cláusulas que ela tem que repassar isso para ao entorno das empresas. Então, todas as empresas no Brasil, elas são responsáveis. Se a gente fizer um levantamento, normalmente a maioria das empresas é perto de comunidade ou perto de hospital. Imagina a cobrança dessa responsabilidade. Então você não teria gasto. Então aqui a gente está falando de quê? Sustentabilidade é sensibilização e você criar as políticas voltadas para isso. É você que é o expert aí, né? Nosso consultor ambiental, como que poderia fazer isso? Se você tem alguma experiência nessa sua trajetória de vida, que em algum lugar que isso acontece? Olha só, Vanessa, tem sim. Mas eu não digo em hospital especificamente, mas falo na administração pública. Existe uma agenda do Ministério do Meio Ambiente, pelo menos existia, quando o Ministério do Meio Ambiente ainda era Ministério do Meio Ambiente, existia umas coisas chamadas A3P, que era Agenda Ambiental na Administração Pública. Era uma série de conceitos e regras para que qualquer administração pública, seja hospital, seja uma autarquia, seja uma fundação, seja um ministério, seja o STJ, o Ministério da Justiça, qualquer instituição pública, seja das diferentes esferas, pode ser Assembleia Legislativa, ela só precisa ser pública, você implantava um conceito. E o conceito era uma agenda, onde você pegava uma pessoa de cada setor, uma dos recursos humanos, uma do financeiro, uma de compras, uma do estoque. Você pegava uma pessoa de cada setor, tornava aquela pessoa responsável. Aqueles setores ali definiam uma agenda de objetivos, começava com resíduos, troca de lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, desligar computador na hora do almoço, série de ações, maximizar o uso do elevador, várias ações, a questão do papel imprimido em 2 versos, comprar papel sustentável que possa ser reciclado, enfim, várias ações dentro da administração pública, inclusive das compras sustentáveis, que eu vi que os hospitais saudáveis fazem, conseguem fazer com que cada departamento trabalhando em conjunto, isso viralize para o restante dos funcionários.
eles não ficam distantes. Se aquela administração pública que você está implantando aquela agenda não comprar, ou seja, se a gente não conseguir sensibilizar os funcionários, aquelas pessoas que a gente está fazendo um bem ao planeta, e não aquela empresa ou aquele hospital, quando a gente está economizando dinheiro, porque a gente vai economizar dinheiro, aí que está, não é gasto. Quando você consegue fazer um planejamento de energia renovável no teu prédio que você está instalado, fazer uma otimização de lâmpadas, de água, de luz, de energia, você consegue ter uma redução enorme. Eu fiz um estudo para uma empresa que eu estava trabalhando, e ela tinha ao total, tinham 3 bases, tinham 280 computadores. Eu fiz o cálculo mais ou menos de quanto gastava cada computador e tal, e fiz a conta que se eles desligassem o computador e o monitor na hora do almoço durante 1 hora, eles teriam uma economia de R$22 mil ao ano. Era mais do que 10% da conta deles, que era quase 200 mil na época. Agora eles conseguiram diminuir, porque a gente foi fazendo algumas adaptações. Então, sim, é possível. Tem que ter vontade política. A gestão pública depende da vontade política. Desde o funcionário estar motivado, estar capacitado, desde o funcionário lá embaixo, que ele nunca é motivado, ele sempre fica lá naquela rabeta, nunca consegue se levantar, porque ele não compra a ideia da sustentabilidade, da saúde, da amplitude que é a questão da saúde, se ele não for valorizado. E isso não é feito com o funcionalismo público no Brasil. Apesar de todo mundo saber que ele tem uma condição mais favorável que o resto da população, é difícil você ver funcionários públicos, olha, eu moro em Brasília, eu estou falando que eu moro em Brasília, lá no coração, felizes, realizados com as suas carreiras, você não encontra. O cara está lá, meio assim, geralmente vem um político nomeado para ser chefe dele que não entende porra nenhuma do assunto que o cara está ali. O cara sabe 5 vezes mais do que ele, podia fazer uma gestão melhor, mais eficiente, mas e aí? Não acontece. Eu acho que é possível, tem muita gente bacana que faz, por exemplo, essa A3P, essa agenda ambiental na administração pública, que é perfeitamente espelhada para a instituição privada. Eu acho que os caminhos estabelecidos, por exemplo, pelas principais cadeias, o Instituto Ethos coloca lá responsabilidade socioambiental, os principais itens são importantes, a gente dentro de casa é importante como saúde ambiental. Basicamente, olha, quem é que consegue separar o lixo? A gente só precisa separar o lixo entre seco e molhado, mas a gente não consegue, é difícil, é mais complicado, é 2 lixeiras, mas a gente precisa separar o lixo do seco do molhado, é importante, lá na cadeia, lá no final, o catador que vive daquilo vai separar e tal, é extremamente importante para aquele material que é reciclável ter um valor significativo, não estando misturado com molhado, com orgânico. Então, assim, são atitudes do dia a dia, mas são atitudes também de vontade pública dos gestores. Os gestores têm que ser exemplo e eles têm que ter a vontade política para motivar um conjunto de funcionários para fazer aquilo funcionar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Muita gente tentou, se deu bem, muita gente tentou, não conseguiu, mas não conseguir faz parte do jogo. Tenta de novo lá na frente. Mas tem coisa bacana acontecendo. Isso aí, vamos tentar. Quando eu propus o tema, né, para você, sustentabilidade no hospital, por quê? As pessoas acham, como você falou até no início, né, que agora vai fechar esse teu pensamento aí, que hospital é só você chegar e ser atendido. Na verdade, o hospital não é isso, ali é transitório. Então, se você tem o pensamento sustentável aqui de fora, se você tem essa sensibilidade, quando chega no hospital, começando pelos resíduos, você tem as lixeiras ali, né? Tem as lixeiras dos recicláveis, dos orgânicos, dos infectantes, né? Os resíduos químicos você vai saber separar. Porque o que acontece? Um dos maiores problemas no Brasil, isso está em vários artigos, né? É o resíduo, porque se gasta muito e você não tem como, né? Tem como trabalhar, que você já falou agora, com as políticas públicas, mas você se você gasta muito, você não tem como reverter aquilo dali, né, em qualidade. Então, precisa das políticas públicas e quem utiliza esse serviço? Somos todos nós. Né? São os usuários, são os trabalhadores que têm que ser motivados. Por exemplo, eu sou da rede pública e da rede particular também, né?
Nora como enfermeira, ora como professora, como enfermeira também. Então, é o que eu falo, ninguém bateu na minha casa para eu fazer concurso, para eu pleitear uma vaga, seja no público ou no particular. Desde que você assume a esfera, você tem que vestir a camisa. Se você não está vestindo a camisa, você tem que pedir para sair. Esse é o fato, né? Porque eu brigo muito com muitos colegas em relação a isso. Ao ser funcionário, independente da esfera que você está, você está ali, tem que fazer o seu melhor. Se você faz o seu melhor, você vai cobrar por melhor qualidade de trabalho, melhor qualidade de tudo, dos produtos, né? Uma estrutura. Mas você tem que se sentir parte do sistema. A gente até utiliza o sistema S, que é o sistema SESI, SENAC, SENAI, FIRJAN, né, da FEComércio, eles utilizam essa sensação, né? Estimula você ser dono, né? O que é participação de dono? Você cuida, né? Igual você fez a pesquisa do computador. É como se você estivesse na sua casa. Então você não vai desperdiçar. Você vai avaliar a qualidade dos produtos, né? Você vai ter o compromisso de chegar no horário e sair no horário. Até quando for preciso você sair mais tarde, porque você se sente parte do sistema. Então, eu acredito, Vanessa, que é isso que falta no Brasil. Alguns estados têm mais isso, outros não, mas assim, e principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas não se sentem dono de nada, mas querem cobrar. Mas para você cobrar, você tem que se sentir dono. Né? Isso é sustentabilidade. Então, eu não posso, por exemplo, igual está acontecendo, né? Voltando para o hospital. As pessoas vão para o hospital, passando mal, elas querem ser atendidas, óbvio, mas não tem a qualidade, mas elas têm que se sentir o quê? Dona, parte desse sistema. Então, vamos ajudar as pessoas. Na educação, a mesma coisa, né? Então, tem a sustentabilidade dentro do segmento de educação. Tem até a questão da sustentabilidade, né? Dentro das questões políticas, porque se você for ver os programas, né, as políticas públicas de saúde, ali tem também normas para ser trabalhada a sustentabilidade, só que ninguém entende, ou não quer entender. Estou errada? Não, tem sim, tem tudo lá. Eu estou te falando, a legislação nossa, ela é excelente. Entendeu? Então dá tudo assim, por exemplo, imagina você ter um hospital, agora mais do que nunca, você até pode falar sobre isso. A sustentabilidade vai ter que ser um dos pontos principais dentro do hospital. Por exemplo, com várias empresas quebrando economicamente, como que isso vai ser trabalhado, né? Tanto em aquisição de material, não adianta mais ter material, comprar material de outros países, nós temos que trabalhar, né, o comércio, né, do Brasil, brasileiro. Tem muitas empresas que têm capacidade para isso, porque elas importam, então elas vão ganhando, tem a questão tributária, as taxas, mas que hoje não é aqui o momento, mas aqui agora a gente vai ter que ver a alimentação. A maioria das empresas quebrando, vai ter que comprar, rever essa questão de alimentação, porque tem alguns hospitais que já trabalham assim, desses pequenos produtores. Para ter, você tem a questão de custo, né? Ver essa alimentação mais saudável para os seus funcionários, para os pacientes, né, onde você não tenha tantos gastos. E até mesmo que faça, né, reutilização de algumas coisas, como, por exemplo, que na alimentação, nessa parte de alimentação tem legumes, né, que eles são lavados, são tratados, aquelas cascas ali, elas podem virar outras coisas, só que aí vai ter que ter uma mão de obra, né, assim, de cozinha, de ajudantes e cozinheiros voltados para a questão de sustentabilidade. Vanessa, você falando isso me lembrou como é que a gente pode fazer com essa questão da fomentação para que dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu li um artigo, eu só não vou lembrar qual é o país, mas sei que é um país nórdico. Então está entre Dinamarca, Noruega, Islândia, por ali. Tinha um acordo, toda a Europa, na época da Segunda Guerra Mundial. Oi, foi? Não, tinha te dado uma travada aqui, a gente não te escutou.
Tá, então Só parou nos nórdicos. Então, nos nórdicos, algum país desse nórdico, Islândia, Dinamarca, Holanda, foi algum país desse, eu não me lembro qual é, que fazia parte de um acordo que tinha na Europa na Segunda Guerra, de se terem bunkers enormes com coisas estocadas, seja para segurança alimentar. Então, os caras tinham de tudo estocado. Tudo. Comida, EPI, luva, terra, pá, equipamento eletrônico, trator. Os caras tinham tudo estocado para uma emergência. E esse acordo ele acabou logo depois da Segunda Guerra. E esse país aí continuou, manteve esse bunker. Então, foi o único que na epidemia não teve problema de respirador. Tem uma comissão que cuida do que tem que ser atual, do que tem que entrar, do que tem que sair nessa lista desse bunker, para que poder dar segurança para o Estado e para a população de que não vai faltar nada. Isso inclui a segurança alimentar. A população não pode ter nenhum problema de insegurança alimentar por qualquer tipo de pandemia. A gente pode ter uma pandemia que é uma praga que arrasa o campo e a gente não tem mais como plantar. E aí, né? Então, até achar uma solução, deve haver estoques para poder ter segurança alimentar e outras coisas. Então, acho que o Estado, o governo, deveria começar a montar isso, porque essa não vai ser a primeira e nem a última pandemia que a gente vai sofrer. Outras pandemias virão e a gente precisa estar muito melhor preparado. Não pode mais faltar máscara, não pode mais faltar EPI, não pode mais faltar nada, né? Não pode faltar grana, os mecanismos de a grana chegar na ponta do cara que é pobre, do cara que é autônomo, do cara que não tem CPF. Né? Então, esses mecanismos eles têm que estar prontos para uma próxima pandemia. E é essa estratégia de Estado que a gente não vê nesse atual governo e que nos assusta demais. Poucos políticos falando de como nos preparar para uma próxima pandemia. Essa vai passar. Mas como é que a gente vai se preparar para a próxima? A gente não tem, a gente tem briga política, uma polarização e não consegue construir pontes para o futuro. Nós não construímos ter essa ponte para o futuro. Estamos presos a isso, a um roda-moinho e a gente não consegue avançar. Mas a gente vai perseverar. Eu acho que essas discussões elas são importantes acontecer, é importante que pessoas possam se apropriar desse pouco que a gente está falando aqui de informação para a construção do que pode acontecer no futuro. Uma das saídas para essas empresas, Vanessa, é o governo comprar delas para estocar. Né? Não necessariamente não cobrar delas agora, né? Mas a gente sabe que o governo não tem prioridade com os pequenos comerciantes, com as pequenas empresas. A ideia é salvar os grandes players do mercado, as grandes companhias, porque eles acham que é ela que fortalece o PIB do Brasil. Enfim, é papo para outros assuntos, mais politicamente, mas a gente tem um arcabouço institucional da sustentabilidade muito bom. A gente, inclusive para hospitais, a gente só precisa ampliar esse conceito. A gente precisa sensibilizar a população e também os empresários da importância de se trabalhar em conjunto num conceito mais ampliado de saúde. Sim, as pessoas têm, assim, sensibilizar e o que nós precisamos, assim, de pessoas como você, né? Que entende, que fala e que coloca aqui o que pode ser feito, né, dentro da questão, né, legal, dentro dessa legalidade, dentro dessas políticas públicas, e aí a gente não fica tão perdido, porque realmente é o que você falou, ficam perdidos. Por exemplo, sustentabilidade no hospital. Quando você fala que não tem, né, a gente vê que não tem respirador, né, as pessoas não estão morrendo, que assim fique claro que o Covid vai ser mais uma doença, como a gente vem falando há um bom tempo, mais uma doença no nosso rol de doenças do Brasil. E nós vamos ter que aprender a lidar, porque vai ter um período, isso daí está sendo pesquisado, né? Mas a gente já vem, quem é pesquisador, a gente já tira ali uma média. Vai ter determinados períodos que vai acontecer, assim como tem a influenza, né? Todas as outras doenças. Por exemplo, tuberculose. Tuberculose mata pra caramba. Uhum. Né? E aí, até os critérios que era feito, por exemplo, que entra dentro dessa questão de sustentabilidade, que pega a saúde pública como um todo, a saúde suplementar, porque ela não tem um medicamento, o medicamento é do SUS, então a pessoa tem que fazer a notificação e ir para o SUS pegar, independente de classe social, então ela já vem desmistificando a questão, né, do nicho, do grupo que você faz parte dentro da sociedade, tratando todos de forma igual. E ela mata.
E aí ela está matando, né, nas comunidades por conta da falta de saneamento, por falta de condições de vida. É muito bem se falam, por exemplo, quando a gente pega o paciente dentro do hospital, e aí, né, que ele quer ser atendido dentro dessa grande rede que deveria absorver, ele vai estar o quê? Ele está, mora num cômodo onde dormem 9, 10 pessoas. Não tem como você manter o isolamento. Quando se fala de fome, não tem como se manter o isolamento, né? Fazer, porque eles precisam da fome, não tem pressa. Ela não espera, ó, peraí, a barriga está roncando. Então, como vou trabalhar nisso? Se tivéssemos, né, uma política voltada para isso, a gente teria o quê? As hortas urbanas, porque em alguns estados isso tem. Em alguns municípios isso daí funciona. Nós teríamos a troca, por exemplo, no Ceará, né, nas comunidades pesqueiras, você tem uma moeda de troca. Tudo aquilo que você produz, você troca alimentos. Então, nesse momento, eles estão, ó, muito à frente do Rio de Janeiro, qualquer outro estado, São Paulo. Talvez seja por isso que eles não tenham um caso tão exorbitante, tão alto. Porque no mesmo nicho ali eles conseguem trocar entre eles, então eles evitam. Ou seja, eles acabam favorecendo a economia local e o hospital vai absorver realmente quem está grave. É economia circular, né? O dinheiro circula só ali mesmo. O dinheiro circula, isso. Isso é sustentabilidade. Né, você criar, por exemplo, por que não volta, né, para dentro do grupo Rio de Janeiro? Esse caos. Os hospitais, né, sustentabilidade, ele passa longe, até mesmo dos particulares. Porque não tem ninguém que vai ali, porque você é visto como um lunático. Né? Eu mesma passei por isso. Eu fui coordenadora de um hospital. E aí o pessoal de segurança do trabalho me acolheram muito bem. Tinha que fazer uma obra no meu setor, por conta de pombo. E era um setor de cirúrgica. E aí eu falei assim, olha, esse pombo vai trazer problema em relação à medicação. Imagina, você receber uma medicação contaminada, porque pombo ele transmitiu muitas doenças, né? Agora a gente só fala de Covid, mas vamos lá, o pombo transmite para mais de 30 doenças. E aí eles ficaram assim, eu falei assim, olha só, vamos nos inscrever, vocês como empresa, porque eu já sou do Hospital Saudável, e a gente cria eu faço para vocês um projeto, e desse projeto a gente consegue incentivo, assim... Se aquilo dali se eles fizessem o que foi pedido, porque eu pedi demissão, porque eu não aguentei a falta de comprometimento de todos ali, né? Até da chefia. E aí, assim, não daria R$1.000. Nossa. O que é R$1.000 para uma instituição que tem gastos exorbitantes? Nada. E eu iria resolver as condições dos meus técnicos, para preparo de medicação, resolveria a contaminação por conta dos pombos, porque não ia ter mais acesso dos pombos, né? Não ia ter gasto, porque como tinha uma parede, ficaria de acordo com o regulamento, né, que é preconizado pela Anvisa, pela RDC. Então, ali, nossa, imagina, R$1.000 fizeram? Não fizeram, porque aqui se vive com o quê? Com o caos, as pessoas querem viver. Aí eu até falei, olha, vai vir o verão, o pombo adora calor. E o meu povo vai sofrer porque tem o uso do EPI. Você tem que usar máscara, tem que usar óculos, você vai diluir medicação. Mas as pessoas falam assim, eu não conheço esses projetos, não. Aí, então vocês têm que entender, porque ser chefia não é só mandar, não é ter o poder. O chefe, ele tem que fazer. Então, dentro do hospital, vê que era uma coisa simples. Por exemplo, a participação da comunidade, que são os fóruns que tem que ter, que isso existe. A gente trabalha muito dentro das conferências, né? Tanto municipais e estaduais, para a questão da sustentabilidade do hospital.
A comunidade ao redor, né, as áreas programáticas que a gente fala, ela tem que participar. Ela sabe mais do que ninguém o que falta, o que não falta, né? Porque ali você tem as associações de moradores, eles se reúnem toda semana e tem uma reunião mensal com todos. E ali tem os representantes de todas as instituições daquela área, que vai participar, principalmente diretores de hospital, né, coordenadores. Então, eu participo. E ali você coloca até para você fazer uma manifestação. Porque só é feito mediante a aprovação na reunião, né, distrital, nessas reuniões de conselho. Então, ora, sustentabilidade é tudo. Você trabalha com ideias, com pessoas, e você tem que ampliar, tem que sair da zona de conforto ali e, né, trabalhar ainda mais as coisas, senão não vai funcionar. Ela é transversal, a sustentabilidade ela é transversal. Era um desejo quando eu trabalhava no Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, na época que eu trabalhei, ele não tinha força política nenhuma e passou a ter um protagonismo muito grande. E a gente conseguiu grandes vitórias trabalhando em conjunto com outros ministérios. Então houve uma integração. Não houve o que a gente queria, como a gente gostaria, a sustentabilidade ser transversal em todos os ministérios, mas teve ministérios muito, muito bacanas, né? A Marina falava da importância do Estado nessa questão da sustentabilidade, né? Dele ser exemplo. E eu fico falando que não só nessa questão da sustentabilidade, como nessa questão de como a gente vai sair dessa pandemia e se preparar para a próxima, né? Uma vez perguntaram para a Marina se ela era a favor do Estado mínimo, do Estado máximo, como é que ela via isso. Ela falou, eu não sou a favor nem do Estado mínimo, nem do Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário. O Estado necessário é o que é importante. Se a população está precisando de X, o Estado tem que se colocar ali e dar X para a população. É transporte, saúde, habitação, são questões básicas, constitucional. Não tem como fugir disso. Mas a gente vê uma desidratação disso. Eu acho que a gente tem fortalecer muito, Vanessa, essas iniciativas que promovam o exercício da cidadania, da garantia do direito à saúde, estimulando essas pequenas organizações. As grandes também, a consolidar redes do bairro, da cidade, nacional, internacional, para realizar ações conjuntas voltadas para a melhoria da saúde ambiental, da saúde no geral. E é esse o nosso papel como pessoas que querem que esse conceito seja ampliado, seja mais discutido e esteja no centro das discussões de qualquer grande empreendimento que tenha um passivo ambiental elevado, como tem os hospitais, como tem outros, o setor petrolífero, né, o setor de combustíveis fósseis, enfim, o grande impacto e o passivo ambiental que eles trazem. Então é importante se tratar disso, e a gente, nosso papel, e acho que você faz isso muito bem, acho que os hospitais saudáveis faz muito bem, é fortalecer mesmo essas iniciativas que consigam promover esse debate, que consigam colocar isso em pauta, que consigam realmente dar visibilidade a esse assunto, para que a partir dali a gente vá construindo pontes e mais pontes para o futuro mais tranquilo e mais sustentável em todas as áreas. Verdade. Ó, aqui tem a Lília é de Itaguaí, né? Ela falou que muitos debates virão pós essa situação da pandemia. Deveriam, né, estar começando, eles tinham que fazer agora. É preciso mais incentivo. A Adriana, né? A Adriana é da Zona Norte, se eu não me engano. Sugiro o plantio de árvores frutíferas em toda a zona urbana na nossa cidade. Boa iniciativa. Boa iniciativa, teria que ter, né? E aqui a Lê Miranda, várias ações conjuntas, né? São muitas coisas que podem vir. Por exemplo, os hospitais sustentáveis, eles fazem plantio, né? Semeadura. Então, nas datas comemorativas, eles trabalham com a doação de sementes, né? Ali já no porte. Então, por exemplo, Manaus, eles normalmente escolhem sempre um período, uma planta. Aqui,
no Rio, esse hospital que uma amiga minha trabalhava, eles faziam, tinham doações de sementes. Então, Uhum. era doação de guaraná, doação de cajá, e você já recebia a planta, né? Justamente ele já preparada para você plantar. Então, até mesmo os eventos que tinham, era tudo fornecido dentro, de acordo com alimentação sustentável, né? Uma alimentação orgânica, era bem legal. E tinha até tinha as hortas, mas isso daí acabou, né? Não se tem mais. São Paulo, eles também trabalham com sementes. Então, é semente, e várias outras atitudes sustentável, por exemplo, copo plástico já não se usa mais, né? Você evita ali, são muitas coisas. Aqui tem a Bueno. Na sua opinião, quais são as políticas públicas voltadas para a sustentabilidade que poderiam ser implementadas nas comunidades? Cara, tem muita comunidade fazendo coisa muito bacana na área de sustentabilidade, cara. Tem muita gente fazendo coisa bacana, como achas comunitárias, reaproveitamento de resíduos, cooperativas de catadores estabelecidas dentro dessas comunidades. Eu trabalhei num projeto de Agenda 21 no Morro do Preventório, em Niterói. A gente começou a chegar lá na comunidade, que era uma comunidade que tinha 2.000 e poucos moradores. Na época, hoje ela está muito maior, deve ter mais do que o dobro. E a gente começou a entrar na comunidade oferecendo cursos gratuitos para as mulheres, porque as mulheres são as grandes transformadoras da sociedade, né? Não tem como. Então a gente tinha que conquistar as mulheres primeiro. E a gente começou a tentar identificar qual era o principal problema que elas tinham ali naquela comunidade. E aí a gente descobriu que era o banheiro. Mais de 80% das mulheres não tinham banheiro dentro de casa, era o famoso casa. E a gente começou a construir parcerias entre a prefeitura, que começou a ceder máquina, os empresários locais que cederam as manilhas. Eu consegui com um hotel na Avenida Atlântica, era o Marina Hotel, estava transformando tudo, os seus banheiros, me deu os caixotes de porta e os vasos usados do hotel, doou para a gente, e cada família, para ter o banheiro, tinha que doar 25 horas de trabalho para poder ter seu banheiro. Você doava 25 horas de trabalho e ganhava seu banheiro. Adivinha quem é que pegava os baldes com pedra, com cimento, As e mulheres. subia lá para cima? Como? As mulheres. Os homens só queriam saber de cachaça. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho super bacana de construção, mutirão popular, com a ajuda de todos, um trabalho tripartite, que a gente praticamente fez com que todos tivessem um banheiro dentro de casa. Eu me lembro que a Associação de Moradores tinha uma rádio, e o único que tinha sido eleito lá na rádio tinha sido eleito com 80 votos. Depois que a gente saiu da comunidade, fez essa construção, durou 2 anos esse trabalho, mais de 1.400 pessoas votaram para eleger o presidente da rádio comunitária ali. Então, assim, a sociedade se envolveu com a ideia, com aquilo ali fazer acontecer e trabalhou para isso. Eles tinham um lixão no início lá em cima da comunidade. A gente limpou totalmente o terreno e descobriu que ali tinha uma água. Fizemos alguns testes para saber se aquela água estava contaminada ou não pelo lençol freático. Não estava, e começou a abastecer a caixa d'água. Fizemos um reflorestamento, projetamos a área, combinamos com a prefeitura para ela poder recolher o lixo, né? Que o lixo era um grande problema também da comunidade. Enfim, existem vários exemplos, cara, na comunidade, de coisas bacanas. O que não dá é para chegar dentro da comunidade e dizer o que ela tem que fazer. Ele sabe muito bem como pode ajudar, o que a gente tem que fomentar. Não dá para chegar lá na comunidade, aqui vai ser uma praça, aqui vai ser não sei o quê. Isso não funciona em comunidade nenhuma. O que dá é o que nasce de lá dentro. A comunidade sabe das necessidades dela. E a gente pode apenas ir ajudando e fomentando isso acontecer. Mas tem muita coisa bacana acontecendo dentro de comunidade na área de sustentabilidade.
Sim, é agora uma pergunta, né? Já que não fizeram, uma curiosidade minha. Dentro dessa área, né, de sustentabilidade do hospital, que nós estamos falando até de tudo, porque o hospital ele é uma porta, né, de acesso que nós temos para atendimento, mas que está dentro de um grande nicho, né, da comunidade, ou seja, todos nós somos usuários. Seja você que faz uso ou não, porque todos nós contribuímos para esse sistema, né? O Uhum. SUS, Sistema Único de Saúde. Então, nós, direta ou indiretamente, fazemos parte e temos que fiscalizar. Por que essas políticas públicas, ao seu ver, tá? Se você quiser responder, tudo bem. Se não quiser, fique à vontade. Por que as políticas públicas, elas não funcionam nessas esferas? Por exemplo, estadual, municipal e federal, ao seu ver. Porque a gente não faz política de Estado, a gente faz política de governo. A política de Estado ela é um conjunto de políticas que, independente do governo que entrar ali, de direita ou de esquerda, aquilo ali vai ser mantido, porque é uma política perene. O SUS deveria ser independente de ser de esquerda ou direita, ou de que ele é. Ele tem que ser continuado, fortalecido, etc. E várias outras políticas. Então, assim, a gente ainda não teve no Brasil, não conseguimos. O Brasil é uma democracia jovem, muito nascendo ainda, e a gente não conseguiu ainda ter um governo que implementasse uma política de Estado. E para isso é preciso unir a sociedade. Então a gente precisaria de um presidente que conseguisse unir a sociedade numa política de Estado que fosse se tornar perene. Então, quando a gente tem um projeto que se chama, vamos lá, Meu Fogão, Minha Cozinha, num governo, e o governo muda, eles mudam um programa para Meu Botijão de Gás e Minha Geladeira, mas o programa é o mesmo, ele nunca vai ser uma política de Estado, porque o cara quer dar a identidade dele naquilo. E o cara tem que entender que aquilo ali não é um programa dele, ele tem que ser um programa do Brasil, do Estado. A gente precisa ultrapassar essas coisas menores de identidades dos seus egos que as pessoas, os políticos têm e governar para o Brasil. Então é necessário uma política de Estado. Por isso que isso causa uma reação em cadeia de desânimo no funcionalismo público, provoca o caos na gestão pública, porque não há uma linha direta, perene das ações coordenadas entre União, Estados e municípios. Há muita desigualdade, há muita desinformação, há muita injustiça financeira na distribuição dos recursos, então fica difícil a gente conseguir algo considerável. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir eleger alguém que possa ter esse espírito de Estado, conseguir unir a sociedade para que as políticas de Estado se tornem políticas de Estado e não mais políticas de governo. Não, perfeito. É que ninguém perguntou, né? E as pessoas devem ficar lá assim, meu Deus, mas por que isso não acontece? Você falou tudo, porque isso mostra se você tem uma política de Estado, todos os hospitais funcionariam da melhor forma, independente de estarmos ou não numa pandemia, porque esse é o propósito de cada segmento, né? Então, você falou tudo. Ó, tem a Bueno botou aqui que existe. Não, parabéns, ela precisa entender esses projetos para os demais. Precisa estender esses projetos para os demais. Tem o projeto do Gari Comunitário também, que Muito era bom, muito não só o bom. Gari, como os agentes ambientais comunitários. Esse é um projeto que existe há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, e que eu, como um dos membros da coordenação de campanha, né, da formulação do programa de governo do nosso pré-candidato Eduardo Bandeira de Mello, da Rede aqui para o Rio de Janeiro, recomendei não só a continuidade, como a ampliação dos programas dos agentes ambientais comunitários. E o Gari comunitário é uma grande ideia que também deve ser ampliada. Aliás, a transformação dos garis em agentes ambientais comunitários, acho que seria importante. O Gari é muito mais do que apenas um recolhedor de resíduo. Ele tem uma função importante de educação ambiental, onde que ele trabalha. É extremamente importante isso. Ela colocou. Cadê? O Douglas, que é do Espírito Santo, falou que é uma live mais uma live enriquecendo o nosso conhecimento. Deus parabéns.
A Lilian falou que lá em Itaguaí, no bairro de Chaperó, tem um lixão da CTR que vem do Rio de Janeiro. Alegam que não ajudam em nenhum projeto ao bairro, pois o município do Rio de Janeiro está em débito com a empresa. O cheiro do churume é muito ruim, né? Não, olha só, Aí, se é um CTR, não pode ter chorume. Ele provavelmente está trabalhando, em vez de ele tratar esse chorume, ele está te jogando em algum local, ou para a Baía de Guanabara, ou para algum rio que desemboca, ou para alguma rede de esgoto. Mas se é um CTR, ele recebe dinheiro por tonelagem. Qualquer CTR, ele recebe dinheiro, o caminhão chega, é pesado. Aquela quantidade de toneladas, o município tem que pagar. Eu acredito mesmo que o município esteja devendo à empresa de CTR, que continua recebendo o serviço de lixo. Mas ela tem uma folga lá que ela pode trabalhar muito bem, já que isso é um serviço essencial, que é a questão dos resíduos da cidade. E ela é obrigada a tratar o chorume. Se ela não está tratando o chorume, você tem que procurar uma delegação ambiental, tem que procurar o IEMA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente, e fazer uma denúncia. Não pode haver cheiro de chorume no CTR. O centro de CTR é um centro de tratamento de resíduos. Então, ele tem que estar funcionando com toda uma legislação, toda uma norma. não está sendo tratado, deve ter algum escape ali. Então, Lilian, depois a gente conversa sobre isso daí, o IEMA, para entrar em contato, que ela é uma ativista, né, assistente social. E Itaguaí e Chaperó, a gente tem alguns projetos lá. Ela é bem atuante. Chaperó é bem atuante, né, no município de Bacana. Itaguaí. Então, é uma área muito boa. Bom, gente, agradeço todo mundo. Já está terminando. Falta um minutinho. Vou deixar as palavras finais para o nosso convidado. Ó, vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Amanhã nós temos uma live com a deputada estadual Ana Paula. Vamos falar de políticas públicas, desigualdade social. Você está convidado, nosso convidado de hoje, vocês aí estão convidados. E vamos falar também das escolas, né, pós-pandemia, que ninguém tá falando nada. Já está acabando, gente, então vou deixar a palavra aqui com o nosso convidado. Não, gente, Vai, para a deixa o gente convite aí pensar. também. Quem precisar de contato, de algum toque para conversar sobre isso, a Vanessa tem meu contato, eu estou à disposição. Vamos continuar esse debate aí em outros momentos. Eu que agradeço a participação e todo mundo amanhã na live com a deputada Ana e a enfermeira Vanessa. Tá bom, eu vou deixar disponível, vou colocar, quando a gente passar para o Facebook e o YouTube, eu coloco disponível o contato. Foi, olha, muito enriquecedor mesmo, porque a gente, quando fala de hospital, acha que é só hospital, né? Mas o hospital é tudo. Eu falo que é um coração dentro de um município, dentro do estado, dentro do Brasil. Então, são vários hospitais que pode fazer muita coisa. Abraço, Gente, muito obrigada. Meu amigo Alexandre, que eu não vejo há alguns anos. Abraço, Alexandre. Aí, ó, entrou, viu? O digital é muito bom. Agora tá todo mundo aqui saudável, rindo, porque tá vendo aqui algumas pessoas entrando. Um parabéns aí ao pessoal de Itaguaí, né, da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, que entrou, saiu. A todos, a Odara, né, que é das mães afetivas lá, que já veio aqui, mas vai vir com o grupo dela para estar falando. O Douglas, que está sempre acompanhando, ao Alexandre também, e os outros que nos acompanharam nesse horário, né? Domingo, olha. Só você mesmo. Mas tem que ser, porque, olha, se não fazem, vamos fazer a nossa parte. Entendeu? Então, não desisto nunca. Sou brasileira, sou mulher, então vamos lá. A minha Simone aí, ó, minhas técnicas, tem alunos para vocês, um beijão. A Simone está sempre acompanhando, porque não acreditava. A Adriana também, que também não acreditavam nas políticas, agora elas estão... Eu falo que não é uma luz no fim do túnel, é um holofote, entendeu? No fim do túnel. A participação popular na política é fundamental para a gente melhorar uma democracia jovem como é a do Brasil. A gente ainda precisa melhorar muito e a participação das pessoas na política é muito importante. Porque são várias coisas. Olha, a Bruna, né, a Bueno, que trouxe gari comunitário. Eu trabalhei em lixão,
né, de Gramacho. Então, o lado era o campo de golfe. Aí você olhava, era o céu. Dentro do lixão era o inferno. E a gente conseguiu transformar, né, fazer cooperativas, separar os Verdade, resíduos, brigar por questões dos resíduos hospitalares que era jogado lá de forma clandestina. Né? verdade. Algumas comunidades, trabalhei com crianças também, orientando criança brigadista, né? Mirim, que aí trabalhava essa questão de alimentação e as coisas que podiam acontecer. Então, tudo é possível. Né? Agora, claro que se a Janaína de gente Minas, tiver... beijo Janaína de Minas. Janaína é da direção da rede do Elo Mulheres, lá de Minas Gerais, grande companheira da Ai, eu rede. quero contato com ela Janas mulher, Mela, gente. ela é do Elo Ai, Mulheres passa meu também. contato para ela. Eu quero que as Aí, mulheres Janaína, falam fala com ela de aí depois. Minas. Tá. Ó, 25 segundos, painel. Muito Valeu. obrigado. Sucesso na sua Beijo. caminhada. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.